péssimo momento. Brincadeira. Grande momento! Lia Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ó. Eu amo esse bicho, brother. Pô, é classe A o predador, né? É classe A, mano. Um dos bichos que eu mais tive medo na minha vida. Lembro até hoje, cara. Eu tenho uma memória com o Predador. Porque eu assisti o Predador no qual que era o programa que passava na Globo segunda-feira? Tela Quente. Tela Quente. Eu acho que era 1992, 93. Eu não tinha nem 10 anos ainda quando eu vi o Predador. Eu lembro da cena em casa, na Cis Correia, sofá de quina, eu sentado aqui com o papai, com aquela trilha, assistindo o Predador com o papai, me cagando de medo, mas fui até o final e vários pesadelos depois. Vários, mas foi ali que o amor nasceu. Seguinte, a gente tem repercutido muito sobre Predador, vários filmes assim que já tiveram da franquia. Teve o Prey, lacrate altíssima, tá? Aqui na opinião do canal, e isso ninguém vai tirar, é a nossa opinião e a nossa convicção. Mas aqui, galera, a gente teve uma expansão da franquia que me despertou um interesse. Eu achei animal, classe A essa animação do Predador. Super inteligente, envolvente, visceral, violenta, gore, com das 3 histórias que eles contam individualmente, uma que eu achei absolute cinema, e vamos falar dessa animação que eu adorei. Muitos mandaram no Twitter também pra mim assistir essa animação. É um prazer rever vocês. É um prazer quando vocês mandam pra gente assistir. Fala assim, pô, sai um negócio novo. Quando a gente consegue, a gente vai tentar assistir tudo. É uma animação bem legal. É uma animação diferente, uma animação boa. São 3 capítulos, né? São 3 histórias que acabam se conectando com a presença ilustre do Predador. Obviamente, ele é a grande estrela, mais ou menos, mas ele é a estrela. E aqui essa animação serve pra mostrar como os filmes estão sendo mal feitos. Os últimos filmes do Predador, né? E eu coloco o Prey porque é uma opinião minha, porque o filme é muito fraco. Apesar de você ter um Predador interessante e tudo mais, a ambientação é fraca, a personagem é fraca e você tem, claro, a inclusão da lacrate. E aqui você tem ótimas ideias, porque o Predador, eu sempre brinquei aqui, e a audiência que acompanha a Linhagem Geek sabe, quem me conhece sabe, que eu sempre falei, né, coloca o Predador... Um quadro, né? Quem me conhece sabe. Coloca o Predador com o John Wick. Sempre foi essa a minha brincadeira. Porque o Predador possibilita isso. Ele é aquele alienígena que transita em eras. Então você pode brincar com várias eras humanas e vários lugares. E este filme faz isso. Pra mim, esse filme foi um teste, porque ele conta 3 histórias. Pra mim é muito clara a estratégia. Ó, vamos fazer 3 histórias em momentos bons que dá pra fazer filme? Aí você tem os Vikings, você tem o Japão, né, o Japão com ninjas e samurais, e você tem a Segunda Guerra Mundial. Você tem 3 eras que comercialmente, em questão de cultura pop, são muito bem sucedidas. Muito bem sucedidas em histórias bem contadas. Pô, faz esse teste, lança 3. Dependendo da aceitação do público, a gente pode fazer um filme. Pra mim, foi claríssima a intenção dessa animação e, na minha humilde opinião, muito bem sucedida. Olha, galera, e assim, bem rapidinho, né? A animação não tem nem 1h30. E eu acho que o grande diferencial, além desse destaque que o André trouxe, do confronto do Predador em eras diferentes, é que você trabalha apenas o confronto direto. Você não tem background pra desenvolvimento de personagens. Não tem fofoca. É assim, ó. Sem fofoca. É um fanservice puro pra quem gosta de ver o Predador em confronto.
Não existe uma história dos personagens que confrontam o Predador. São apenas um x1. São apenas lutas. E isso daí eu achei classe. Caraca, malandro, irado o bagulho, meu. Ó, a gente separou aqui a nossa crítica clássica da linhagem geek. Cara, como eu tô feliz em falar do Predador assim, galera. Cara, eu tô muito feliz, sabia? Eu fiquei muito feliz. Assim que eu terminei de assistir, eu já mandei a foto pro André, eu falei, adorei. Cara, adorei. Eu tá? tenho algumas questões ainda em relação a esse filme. Não adorei tanto quanto o Gabriel, Eu gostei muito. mas eu acho que ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é uma semente forte pro Predador pro futuro do cinema. Eu acho que essa animação, ela vai dar frutos positivos pro cinema. O objetivo dela foi esse, entendeu? Falou assim, olha as ideias que a gente tem aqui. Vamos colocar essas ideias, ver o que a galera acha. E pra mim o saldo é positivo, entendeu? Porque realmente, você não precisa perder tempo. A animação não perde tempo, ela é absolutamente direta. É isso mesmo. Isso é bom, entendeu? E você tem vários pontos positivos, realmente. Mas você também tem alguns negativos, que aí, conforme for o vídeo, porque vocês estavam achando que tava gostando de tudo aqui, né? Mas pra gente continuar, galera, eu peço o triplo C, curte, comenta e compartilha, se inscreva no canal e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. E você também tem que fazer o melhor curso de inglês do Brasil, que é do professor Jonas Bressan, o método B-Way, que já ganhou diversas premiações, incluindo da plataforma Eduz. É o curso de inglês, galera, mais vendido da internet. E o professor Jonas Bressan já tá aqui com a gente da linhagem o quê? Vai fazer o quê? Uns 3 anos já? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos aqui com a linhagem, é o nosso parceiro vitalício, Jonas Bressan. E você que você que tá protelando, não consegue emprego porque não tem inglês, a gente já tá no meio do ano, tem gente passando na sua frente. Aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado, você tem um grande desconto exclusivo da Linhagem Geek. Você precisa do inglês para ser promovido, você precisa do inglês para fazer aquela viagem internacional e você também precisa do inglês para entrar numa multinacional para fazer uma carreira. Então não perca tempo, método B-Way, professor Jonas Bressan. Muito bem, ó, o filme começa, galera, com o código Yuja, que eu adorei, tá? Eu adorei, que é assim, ó. Vá para as estrelas e procure apenas as presas mais fortes. Elas serão o seu troféu. Vire o assassino de assassinos. Código de honra Yuja. Então, assim, a gente sabe que os Yujas são uma raça de guerreiros, é meio Saiyajin. Sim. Isso, é uma pegada meio Saiyajin. É isso aí. É. E aí, isso daí é simplesmente a abertura e a licença que o filme te apresenta logo no começo pra mostrar. Ó, o Predador só vai atrás de guerreiros, tá? E aí simplesmente começa o filme, a gente vai aqui evitar os spoilers, a gente pode falar de spoilers no Esquadrão Nerdola, que lembrando, o Esquadrão Nerdola tem hoje, tá? Hoje tem Esquadrão Nerdola às 18 horas e tem na sexta. Aí a gente fala de spoilers no Esquadrão Nerdola de sexta, né? Pra dar tempo da galera assistir. Pode ser. Sexta. Então tá bom. Na sexta-feira a gente conversa sobre o Predador com spoilers. Lembrando que na sexta-feira a gente tem tier list também no Esquadrão Nerdola. Várias surpresas. Mas o tema da tier list é uma surpresa, vocês vão saber no dia, tá? Bom, pontos positivos pra mim é essa antologia com diversas ambientações históricas. Então, a gente tem histórias ambientadas na era Viking, no Japão feudal e na Segunda Guerra Mundial, que trazem uma pluralidade cultural e um impacto visual e de confrontos diferentes. O Predador primeiro vai pra era Viking, ele luta contra uma mulher Viking casca grossa, depois ele vai pro Japão feudal e luta contra 2 ninjas.
é samurai, um é samurai e o outro é ninja, né? Sim. Porque o cara que acaba não se tornando samurai, ele Isso. vira um ninja, né? Isso, é o fora da lei. Eu acredito muito que o Thiago Braga não vá gostar dessa interpretação dos ninjas, mas eu adoro, tá, Thiago? Eu adoro, mesmo que você traga todos os contextos históricos, eu adoro. E pra mim, o coração do filme tá aí no Japão feudal. E depois você vai pro Predador na Segunda Guerra Mundial e apresenta um confronto inusitado. Por quê? Porque tanto na era viking quanto na era do Japão feudal é um confronto mano a mano. É treta na mão, na trocação franca. Na Segunda Guerra Mundial é uma treta de nave. Caraca, meu, eu achei classe A esse confronto com naves. Gostei muito. E aí depois do terceiro arco, né, no terceiro ato, você tem aí um outro ponto. Mas pra mim esse primeiro ponto positivo é fantástico, tá? É muito bom porque você explora eras comercialmente boas e que a galera gosta. Como eu disse lá no início, você tem Vikings, você tem Segunda Guerra Mundial e você tem Japão feudal. Então, aí você tem uma ambientação muito legal. Você tem eras que trazem sucesso pra cultura pop e que tem curiosidade. Então, esse é o ponto positivo. Bom, aí você pode questionar pra gente, me pergunta, né? Ah, Gabriel, mas a luta contra a mulher viking, você considera lacrate? Vamos lá. Eu não considerei lacrate, tá? Diferentemente da Naru, tá? Por quê? A Naru, ela não tem um arco de desenvolvimento e aprendizado a ponto de enfrentar o predador, tá? O filme não desenvolve bem a Naru. E aí o que o filme tem que fazer? Tem que rebaixar o predador para que a Naru ganhe. De repente, ela vira um Ninja Gaiden no final. Então, eu não considero a Naru uma protagonista bem desenvolvida como a Ballerina foi. Então, pra mim, a lacrate tá aí no Prey. Agora, se a gente olhar a Viking, ela já é uma mulher mais velha, ela tem um filho que deve ter os seus 15, 16 anos, e ela se apresenta como uma líder ali. Então, você fazendo um exercício de tipo, pô, a mulher é casca grossa, ela já tem um filho e ela é guerreira, ela não tem 16 anos, que nem a Naru tem. Ela já tem uma idade. Então, olhando pra este prisma, não considero lacrate. Porém, pra mim, de todos os confrontos, o dela é o mais forçado. Eu achei legal, mas eu achei forçado o confronto dela com o Predador, tá? Mas mesmo assim, não considero lacrate a Viking mulher, tá? Eu também não, mas assim, bem forçado. Em relação aos outros, bem forçado. É lógico que com o Predador você tem que forçar um pouco também, né? Mas aqui, em relação a Naru, você tem várias falas dela, né? Você não tem só o desenvolvimento dela, que do nada ela vira uma especialista. Você tem todo o como ela vê a vila, como ela vê o irmão. Ela tem inveja do próprio irmão, que o irmão é o líder da vila. Então ela é obcecada pela liderança. A gente sabe que a obsessão por liderança vem de uma pauta feminista que a gente tá vendo até no Quarteto Fantástico aqui. Sue Storm é líder, sempre foi líder. A gente viu na Wendy, pô. A mãe da Wendy, do Peter Pan, você tem que ser líder. Então, esta parte da liderança que tem no Prey, fora outras ações, né? Quando ela não liga quando o irmão morre. Você tem várias camadas. Quando o irmão é promovido, ela também não liga. Você tem várias... Ela fica com inveja. Você tem várias camadas de lacrate dentro do Prey. Não é só ali ela arrancando a presa do predador com a mão. Tem isso. Isso é um deleite. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem disso. Outro dia eu tava com a minha gata e eu tentei pegar o dente dela. A presinha assim, é difícil. Imagina de um predador, né? Com toda a força, tamanho e etc. Aqui, então, eu não considero também a ursa lacrate, porque ali você tá num ambiente de
né, de ambiente bélico viking, e ela é uma liderança, não tem problema nenhum, mas essa parte é uma parte mais forçada, sem dúvida nenhuma, concordo. Inclusive, fiz a lição de casa e também encontrei que existem registros históricos e mitológicos de mulheres conhecidas como Child Maidens, que eram guerreiras que lutavam ao lado dos homens. Embora muitos desses relatos venham de sagas e mitos, há evidências arqueológicas que sugerem que algumas mulheres realmente participavam de batalhas, tá? Essa é pra você, tá, Thiago Braga? Fiz o exercício, E, tá? a animação, ela também não dá essa brecha, porque ela não desenvolve praticamente ninguém. É um desenvolvimento bem mínimo, porque ele já fala no começo que o predador, ele vai buscar aqueles que são muito bons. Então não tem problema. Ela é uma mulher que já é considerada absolutamente full power. E a animação, ela não trabalha com o desenvolvimento das habilidades de nenhum personagem. Acho que mais o último. Sim. É bem pouco. Eles trabalham, mas é bem pouco. Você simplesmente aceita, sabe? Porque ali no início, os Yautja, eles já falam, ó, você tem que procurar os melhores, então você não precisa. Ele tá ali, se ele tá naquele ambiente caçando determinado personagem, você já sabe que ele é perito em artes marciais, em que ele é um bom guerreiro. Então, a animação também é esperta em eliminar esse desenvolvimento e já partir logo pra porrada. Bom, indo pra Segunda Era, que é Japão feudal, aí tá o show. Aí é o charme. Putz. Aí foi melhor também, acho. Porque aí você tem um contexto de disputa, Isso. de amigos que cresceram juntos, São irmãos. né? Eles são irmãos? São irmãos. E você tem um contexto de disputa, né? Pra ser ali o chefe, o samurai. Então, um sai, o outro fica. Só que o legal é que o predador, ele tá ali observando tudo, né? E aí você tem um dos irmãos que ele tá como ninja, e ele vai atrás do outro irmão, que ele é o samurai. Pelo menos eles se chamam de irmãos, né? É, pode ser. Eu acho muito difícil, só se for alguma coisa de criação também, criação, mas é. não fica claro. Não. E o legal é o predador camuflado. Caraca, meu, e ele usa várias vezes a visão térmica. Várias vezes, e aí tá olhando ali. E aí, tipo, tá acontecendo meio que uma retaliação do irmão ninja pro irmão samurai. E o predador entra no meio da treta ali. E de repente, eles começam a tretar com o predador. E galera, cara, pra mim o auge do filme. A luta do predador contra os dois é sensacional. Como o predador, ele é sempre mais imponente, mais implacável, mas as estratégias que são utilizadas pra lutar. Outro ponto que eu também adorei é que cada era é uma espécie de predador. O predador que luta contra Viking é um predador boladaço, grandão. O predador que luta no Japão feudal já é um predador, né, um shape mais definido, menos bolado, mais forte também. E tem todo um simbolismo simbólico, factual nessa luta do Japão. Tem todo aquele visual, sabe? Aquela calma, aquela paz, aqueles códigos de honra, a união. Cara, eu adorei, tá? A parte do Japão feudal, pra mim, é concurso. E aí você tem a Segunda Guerra Mundial, que aí entra num contexto que não é de trocação franca, né? Mas aí a gente vê um predador que usa uma nave. Isso pra mim foi muito. E não gostou? Não, predador com nave. Isso pra mim foi muito difícil. Quando veio o predador, quando a nave ficava invisível, eu falei, não. Não gostou, não? Não. Eu adoraria que ele aparecesse num front ali no Omaha Beach. Ia ser incrível um predador aparecendo ali no meio do confronto terreno da Segunda Guerra Mundial. Mas um predador de nave, pra mim... Como que ele chega nos outros planetas? Não interessa. Mas não é mas ele teletransporte, dirigindo né? aqui, não. Não? Não. Quem leva? Um chofer leva o predador? Mas pra mim não. Pra mim Não funcionou. Pra mim não, Tudo bem. fazendo a baliza ao predador, não. Não, o predador não funcionou pro André na nave. Não. Pra mim funcionou animal, Não. tá? Animal. É uma apresentação diferente. É uma apresentação diferente. E o contexto, né, das armas da nave também, né? Lança um bagulho que
puxa, parte no meio, arranca a cabeça. Achei da hora. E aí o que acontece? Aí virou Power Ranger. Todos os que vencem o Predador, né, eles são presos, eles são abduzidos, porque são os vencedores, os que venceram o Predador. Então, eles são levados para o planeta dos predadores, para um Battle Royale. Achei isso incrível. E aí, também para não entregar muito spoilers pra vocês, o segundo ponto positivo aqui, eu coloquei a animação. Eu gostei da animação, eu gostei da violência, a animação feita em Unreal Engine, e a produção evoca influências visuais de Arcane e Akira, com cenas de combate dinâmicas e impactantes. Gostei bastante da animação, tá? E a animação eu achei legal. Em alguns momentos o FPS baixo me irritava um pouquinho, mas no todo lembrava um pouquinho, tinha alguns momentos que é PlayStation 3, mas eu achei legal no todo, quando ficava o cenário e o movimento de câmera, isso a animação foi muito bem, principalmente nas cenas de batalha. Mas o Predador piloto... Não, e assim, galera, o outro ponto que eu coloco aqui como um grande plot twist é o que eu falei, que todos que venceram o Predador, eles são meio que escolhidos. E isso é um baita de um respeito com a franquia, porque já mostrou tanto no do Schwarzenegger quanto no Danny Glover. O do Schwarzenegger, ele vence o Predador, não acontece nada, mas o do Danny Glover, quando ele vence o Predador, os outros Predadores chegam e não matam o Danny Glover. E isso também acontece no Predador vs Alien, quando o Predador, ele se une com a menininha lá, com a mocinha, pra lutar contra o Alien. Então, assim, os Predadores, eles têm um código de guerreiro, e eles valorizam isso. Então acho que o filme pegou muito bem essa essência e conseguiu aplicar. Eu gostei dessa parte, tá? Pra mim, esse foi um filme teste pra ver o que a galera vai gostar mais pra eles fazerem um filme. Pra mim é muito clara a estratégia dessa animação. E pra mim vai ser bem sucedida. Então, aí assim, indo pra pontos negativos, tá? O ponto negativo eu coloco o fato de... Como é uma animação, você não tem o mesmo impacto de um live action, tá? Seria incrível assistir esse filme em live action. Aí eu concordo muito com o André quando ele diz na questão de teste. Isso é um teste. Não, sem Mas dúvida. seria muito difícil fazer um live action neste formato. É bem mais difícil. Eu não acho. Eu acho mais custoso. Você tem um custo de produção. Muito mais. Mas assim... Você tem Viking, Japão feudal e Segunda Guerra Mundial. Mas fora os aviões, né? Você tem a série do Game of Thrones, que é uma série bem sucedida, mas lógico, você tem um orçamento pesado. Você tem uma série aí do Anéis da Lacrate. Você tem aquela série do Hiroyuki Sanada, que fez muito sucesso. do Shogun. Eu acho que você pode fazer Eu acho que é tranquilo fazer um filme do Predador, né, nessas linhas. Você pode pegar até a outra linha temporal. Eles fizeram isso com o Prey, né? O Prey inovou, só que Prey é podre, entendeu? Então, você acaba matando uma época que poderia ser legal do Predador, né? Você colocou uma era lacrate. Mas pra mim, vai sair filme disso, certeza. Merece um filme. Aí você tem o pós-crédito. Exato. Pós-crédito que já faz um link. Não vou falar, mas faz um link, tá? Com Prey, mas não vou falar. Mas deixo aqui registrado que achei classe A esse filme. Minha nota pra Predador, Assassino de Assassinos, é 9. Eu vou dar nota 7. É uma boa nota, é uma boa animação, passa rápido e muito boa, muito bem feito. Muito bem, senhoras e senhores, coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam, hoje, às 18 horas, tem Esquadrão Nerdola. Te espero lá. Fiquem com Deus.